Bem, hoje eu tô aqui com um caso interessante que eu queria mostrar para vocês. Uma criança de 1 ano e 8 meses que teve essa tomografia aqui laudada. Depois eu tenho controle evolutivo depois de 3 dias desse exame. Depois eu tenho controle evolutivo depois de 18, quase 20 dias desse exame aqui, tá? Então nesse exame aqui foi laudado como consolidações com broncogramas aéreos, né? E derrame pleural do lado esquerdo, compatíveis com pneumopatia infecciosa, né? Bacteriana provavelmente. E essa foi a recomendação desse laudo, tá? Então, compatível com pneumonia bacteriana, com broncogramas aéreos, consolidações e derrame pleural à esquerda, tá? Esse é o exame do dia 16, tá? Agora vamos para o exame do dia 19, 3 dias depois. Esse exame do dia 19 fui eu mesmo quem laudei, tá? E o que a gente via aqui, com 3 dias de evolução, olha a diferença de um exame para o outro, tá? De um exame para o outro a gente tem um derrame pleural extenso do lado esquerdo, muito maior do que estava anteriormente. Já temos um dreno torácico aqui, né, drenando esse derrame, né, só que a gente tem uma atelectasia importante dos lobos esquerdos pulmonares, principalmente do lobo inferior, que quase não tem volume, e a gente tem um aspecto cavitado e heterogêneo, né, ocupando quase todo o lobo inferior. Ou pelo menos uma grande parte do lobo inferior e uma grande parte atelectasiada do parênquima, ou com consolidação. Aí já é difícil de falar por conta desse derrame de fato, tá? E a gente tem uma perda volumétrica importante também do lobo superior por conta do derrame pleural que é extenso, com atelectasias laminares também, atelectasia por relaxação, né? A consolidação que tinha no lobo superior direito, da mesma forma, cavitou, certo? Tem aquela história, né? Ah, consolidação pode cavitar. Pode, olha aqui, né? Em 3 dias de evolução isso aconteceu, né? O parênquima necrosou, cavitou, né? Tem um conteúdo heterogêneo ali de tecido necrótico e tal, e dos dois lados, mesmo tempo de evolução. Olha que interessante, em 3 dias só de evolução, tá? Aí pediram um novo exame hoje, dia 6 do próximo mês. Então isso dá 10, 19, 29, 30, 31, 12 mais 6, 18 dias desse exame aqui. Então 21 dias do primeiro exame, 18 dias do segundo. O que a gente tem é o seguinte, esse exame aqui, tá? O que a gente tem é, as cavidades estão mais evidentes, né, estão mais delimitadas, mais conteúdo aéreo no interior, né? Aqui é do lobo superior direito, tem as paredes mais finas, tem um pouco de espessamento posterior aqui, né, mas elas estão com menos carga inflamatória, né? As paredes estão mais fininhas, tá? No resto do pulmão direito não tem nada demais, tá? No pulmão esquerdo, que a gente vê é aquelas cavitações que aumentaram, né? Ocuparam quase que a porção posterior toda do lobo inferior esquerdo, tá? Então ocupa os segmentos superior do lobo inferior e os segmentos basilares, deixa eu ver, os basilares medial, basilar posterior e uma parte do basilar lateral também, tá? O posterior divide mais ou menos aqui, então uma parte do lateral. Então basicamente a gente tem segmento basilar anterior e lateral do lobo inferior, que estão preservados, um pouquinho do superior também, tá? Esse dreno torácico está localizado aqui, ó, bem na cisura oblíqua, tá? No interior da cisura oblíqua, e o derrame pleural melhorou bastante, né?
Só que a gente ainda tem uma área cavitada com parede meio espessa, né? Vamos medir aqui para a gente ver exatamente quanto está medindo de espessura. Parede de 4 milímetros ali. Não é muita coisa, mas também não é pouco comparado com a outra lesão cavitada lá em cima, né? Do outro lado, a gente tem um espessamento parietal. Aí a gente não consegue ir muito além disso se não tiver dados de informação mais clínica do paciente e laboratorial, né? Mas a gente nota uma melhora significativa, né, do aspecto que estava do exame anterior, né, de 15 dias atrás, aí, de 18 dias atrás, né? Parece que o processo se organizou mais, né? Inclusive, o relato desse exame foi de controle pós-operatório por pneumatocele, tá? Que é esse diagnóstico, né? Essas cavitações aqui são pneumatoceles pós-infecciosas, tá? Mas eu não tive outras informações a respeito de como ele está clinicamente, não. Vou tentar entrar em contato com o pessoal da UTI para ter mais informações desse paciente aqui, e depois eu atualizo aqui na descrição do vídeo. Mas é isso, eu queria mostrar a evolução temporal desse caso, que é muito interessante da gente avaliar a sequência dos fatos, né, com 3 dias. As lesões que eram consolidações pneumônicas lobares, né, elas evoluíram para cavitações extensas com derrame pleural massivo de um dos lados, né, um aspecto bem feio, bem assustador quando a gente vê, tinha desvio do mediastino, inclusive por conta do derrame todo, e depois o paciente foi operado, não sei se foi feito pleurodese nele, alguma coisa desse tipo, tem história de cirurgia aí para resolução dessas pneumatoceles, mas eu não tive informações mais seguras aí da cirurgia torácica, do que foi feito aqui na cirurgia. Também não veio nenhum outro sinal aí que me indique mais o que foi feito, tá? Mas eu vejo uma melhora significativa do derrame pleural, né, ainda com dreno torácico, mas essas cavitações elas estão mais organizadinhas, menos espalhadas, e a gente ainda nota espessamento parietal no lobo inferior esquerdo aqui, então pode ter algum componente infeccioso ainda. Lá do lado direito, com essas paredes finas, acho que está se resolvendo. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje.